Fala, trader! Como é que vocês estão? Tudo bonzinho com vocês? Quinta-feira, 24 de abril, vamos lá para mais um dia aí de operações. Aqui, o mercado na abertura subiu sem parar, subiu. Aqui a gente tinha regiões, né, de acumulação, tracei essa POC, tinha essa região de Fair Value Order Block dos 15 minutos. E aqui sim é uma região forte, vendedora, uma região forte de oferta. Só que eu estava aguardando, eu gostaria de ter visto mais fraqueza compradora. Aqui a força estava muito forte compradora, então aqui até deu essa estrutura vendedora, rompendo esse fair value gap aqui que foi gerado, e sim fiz essa venda. Aqui eu fiz essa venda pegando no reteste desse fair value gap, fiz essa venda aqui, o stop ficou mais baratinho e eu entrei com um micro contrato pelo motivo de não ter demonstrado tanta fraqueza compradora assim. Então, tipo, para mim, ia ficar muito mais assertivo, mais confiante na operação se ele tivesse deixado uma fraqueza clara compradora. Por enquanto, aqui ainda estava super forte esses compradores. Ou seja, candles vendedores aqui que deixava era tudo candles pequenos, candles pequenos, candles pequenos. O único mais fortinho que tivemos foi esse daqui, que foi o único da operação. E normalmente isso daqui é indução. Só que como a região aqui era vendedora, então decidi fazer essa venda só que com um microcontrato. Perdão, eu havia reduzido a minha ordem aqui para cima, quando assim que esse candle, o próximo candle é gerado, ele já deixa um PFR comprador. Então eu posicionei uma ordem, foi aqui em cima mesmo, porque o stop financeiro tinha ficado de 40 e poucos dólares e que ia pagar ali um stop de 20 e poucos pontos. Então foi mais ou menos aqui a minha venda. E aí tive um problema. Aí o mercado chegou a pegar, né? Tinha testado aqui nesse order block, o mercado tinha testado, o mercado até chegou, né, a pagar uns 20 pontos a favor, que eu vi depois, só que quase 30 pontos, só que teve um problema. Eu não consegui observar a reação do preço no momento que ocorreu isso daqui, porque foi deixado bastante rejeição e aqui deixou uma estrutura compradora. Ou seja, estava sujeito a eu reverter a minha mão, sair da minha operação vendida e entrar comprado aqui após o rompimento desse fair value gap vendedor aqui, ó. Então, estava permitido eu retirar minha venda e entrar comprado aqui. Então, o correto a ser feito era ter feito essa ação. Então, minha compra ia ficar aí, meu stop ia ficar aqui abaixo e o meu take lá em cima. Era isso que eu deveria ter feito. Só que não estava observando o celular nesse exato momento e o mercado me estopou e foi embora sem mim, né, sem dar outra oportunidade. Felizmente, ficamos com esse stop. E aí, fiquei aguardando, fiquei aguardando. Fui percebendo que o mercado estava deixando bastante pavio, então gostaria de pegar uma reversão, porque a única operação compradora diante de toda essa alta aqui, após a abertura, foi essa situação. Depois disso, essa alta aqui não teve nenhum setup do meu operacional para poder entrar comprado aqui. Então, quis esperar ser formada uma nova estrutura vendedora para tentar uma nova venda, ou ser formado uma nova estrutura compradora. Então, fiquei aguardando aqui. Aqui nos 3 minutos, ele deixou aqui um padrão vendedor, tá? Então, tipo, tínhamos aqui formado um, dois, três de venda, bastante rejeição. Aqui tínhamos também uma estrutura vendedora sendo formada, né, após o rompimento desse fair value gap. E aí, o que é que eu fiz? De fato, realizei essa operação. Então, entrei a mercado, fiz a venda aqui, o stop ficou no topo, e o take, minha expectativa era que fosse devolver toda essa alta que foi deixada, né, que foi realizada. Só que aí vocês vão ver o que é que eu fiz. Vou colocar aqui nos 2 minutos e vocês vão observar. O mercado até chegou a pagar um pouquinho de ponto aqui, né, chegou aí a quase 30 pontos, 33 pontos ao nosso favor. E aqui, ó, eu fui observando que ele foi deixando bastante pavio, igual aconteceu aqui nessa situação onde eu havia perdido. Aqui eu fiquei esperto, aqui eu fiquei aguardando. Então, fiquei esperando como é que ele ia reagir. Opa, saí aqui. Então, fiquei esperando como é que o preço ia reagir ao ele tocar nesse Fair Value Gap. Deixa eu tirar aqui esse Fair Value Gap macro aqui, para vocês observarem melhor. Então, aqui era a nossa região, né, de interesse, onde o preço tinha que mostrar, caso ele tivesse de fato interesse vendedor, aqui sim seria o momento dele demonstrar a sua força vendedora, tá? Aqui ia ser o momento exato onde a gente ia tomar a decisão. Então, fiquei aguardando, fiquei aguardando.
mercado foi deixando aqui bastante pavio no fundo, os candles vendedores estavam fracos, apenas aqui, né, apenas nesse candle aqui foi deixado um candle vendedor forte, aí eu fiquei aguardando, e olha a reação do preço após esse candle forte vendedor. Então, a reação do preço foi muito forte, né, engolfando todos esses e rompendo esse fair value gap. O que é que eu fiz? Saí da minha operação vendida, aqui chegou a pagar, estopei aí em 80 dólares, 81, 80 e poucos dólares, e entrei comprado aqui. Então fiz a minha compra a mercado, meu stop ficou aqui no fundo, e o take tinha essa região aqui de interesse, ó. Dentro de 4 horas a gente tinha essa região de espelhamento, então tracei esse fundo até esse topo, tinha essa região de espelhamento, né, que é os 60%, com confluência a esse topo aqui. E aí vamos ver como é que o preço reagiu. O preço quase estopa a gente, quase estopou, mas foi deixando aqui bastante pavio, então fiquei positivo nisso daí. E aí dá esse PFR, dá 1, 2, 3 de compra. Fiquei otimista novamente. O preço vai lá, continua a sambar em cima da nossa região. Depois disso, o mercado chega a pegar essa liquidez aqui, retorna tudo isso daqui. Eu trouxe o meu stop para esse fundo aqui, opa, para esse fundinho aqui. E aí depois, quando ele renova mais esse topo nessa situação, trouxe o meu stop para esse fundo aqui, ó, para esse fundo aqui, tá? Eu fiquei aguardando e depois disso, o mercado pegou a gente. E aí foi isso. Não achei que o mercado ia subir tanto, visto que ele já estava demonstrando aqui sua fraqueza compradora. Então, assim, em todos os cenários de análise técnica, né, análise gráfica, enfim, tudo isso daqui, isso é uma clara fraqueza compradora. Ou seja, o mercado está subindo derivando. O mercado está subindo aqui derivando. Então, minha expectativa sincera era que o mercado não fosse subir mais, né? Fosse entregar um movimento aí de queda. Mas depois disso, né, já tinha feito as 3 operações, não fiz mais nada. Até sim, poderia ter feito essa venda aqui, mas teria estopado, porque depois o mercado continuou, né, a subir. Só que assim, foi subindo, cara, subindo fraco. Não gosto dessa maneira em que o mercado vai subindo, acumulando. Não gosto de jeito nenhum, tá? Mas foi isso. As operações. Vou mostrar aqui como é que tá a situação. Então, primeira operação aqui, né, estopei 47 dólares, que foi essa daqui, né, ou seja, é aquilo que eu tinha comentado com vocês, não entrei aqui, o stop era de 20 e poucos pontos, 22 pontos, ou seja, isso me permitia entrar com 2 contratos. Se recordam que o meu gerenciamento é 80 e poucos dólares aí por operação, ou seja, me permitia entrar com 2 contratos. Nessa situação aqui, eu entrei só com um, porque de fato era uma operação muito mais arriscada. A outra operação, também entrei só com um contrato, porque o stop era mais caro. Então, acabei saindo aí com 80 dólares de stop. Foi essa venda aqui, ou seja, o stop era mais caro. Então, permitiu só entrar com um contrato e sair aqui nessa situação e já fui revertendo a minha ordem, né? Saindo da venda para entrar na compra. E aí, pagou aqui 205 dólares essa compra. Com as taxas, né? Teve aqui 3,12 dólares de taxa, né? Então, nosso resultado aí final do dia ficou de 74 dólares. Opa, 74 dólares. Nossa conta aqui está em 25.270. E aqui está o nosso relatório, né? Então, primeira operação 47 dólares de stop, segunda operação 81 dólares de stop. E essa daqui foi a redução dos custos, né? Foi 205 essa operação, reduzindo os custos, né? Que foram os 3 dólares, ficaram aí 202,38 dólares, tá? Resultando aí no lucro líquido de 270,34. Aqui o payout está em 3 para 1. Aqui a taxa de assertividade está em 50%, que inclusive está até escrito errado, né? Tá parado aqui, vamos ajeitar. Assertividade. Então, taxa de assertividade está em 50%, média de ganho 199 e a média de perda aí está em 64 dólares. Só que assim, a gente não tem como trazer ainda essa estatística, né, dessa conta pública, porque estamos no segundo dia, né, de operação, beleza? Mas é isso. Amanhã tem mais, amanhã é sexta-feira. Vamos ver como é que vai ser aí essa situação e trarei aí um novo vídeo para vocês, belezinha? Valeu, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto. Falou.